Olá, então, dando sequência aos nossos tutoriais sobre instrumentos de medição, as leituras, desses instrumentos de medição, agora a gente vai falar sobre o micrômetro. Então a gente tem duas resoluções padrão para micrômetro, que é 0,01 e 0,001, Então a gente tem a resolução centesimal e a resolução milesimal para esse instrumento de medição. Então aqui no software, a gente vai fazer o giro do tambor e conforme a gente vai girando esse tambor, vai abrindo aqui o cursor e a gente vai conseguir identificar uma medida. Então esse é o mecanismo do micrômetro. Então a gente vai fazer a interpretação das medidas, começando com o micrômetro centesimal, Então ele tem algumas semelhanças com o paquímetro. Se você já tem familiaridade com o paquímetro, vai ajudar. Bom, vamos lá. Nossa primeira referência aqui agora é esse tracinho da vertical, esse risco da vertical, que é o limite do tambor, do micrômetro. Então esse risco aqui do tambor é onde a gente vai olhar primeiro. À esquerda dele, a gente vai olhar qual é o número que tem lá na escala fixa do micrômetro. Então o número grande que tem, eu estou enxergando o 20, à esquerda desta linha aqui. Bom, esse 20 é 20 milímetros mesmo, Então aqui já tem 20 milímetros. A gente vai contar do 20 até chegar lá nessa linha da vertical grande, quantos tracinhos tem na parte superior do instrumento de medição ali na escala fixa. Então são 4 tracinhos, Esse é o 20, 21, 22, 23, 24 milímetros inteiros. Para fazer a leitura dos décimos de milímetro, a gente vai olhar entre o último tracinho e essa linha do tambor, essa linha vertical, se na parte de baixo a gente enxerga um risquinho também. Se a gente enxerga um risquinho na parte de baixo, a gente vai contar 50 décimos de milímetro. Se a gente não enxergar nenhum risquinho entre o último tracinho do milímetro inteiro e o tambor, a gente simplesmente não vai contar esses 50 décimos de milímetro. Então vamos lá, nesse caso, a gente tem 50 décimos de milímetro. Estou enxergando esse tracinho que tem aqui nessa parte de baixo da linha horizontal, estou enxergando um 50 aqui. Estou enxergando um risquinho antes de chegar no traço do tambor. Tem 50. Agora, dessa linha aqui, da horizontal, a gente vai olhar dela para baixo. Então daqui para baixo, qual é o número grande que eu enxergo? Nesse caso então é 0. E vou contar quantos tracinhos tem até chegar nessa linha da horizontal aqui da escala fixa. Então vamos lá, esse é o 0, então aqui tem 1, 2, 3, 4. Então 24,04 décimos de milímetro, Nesse caso aqui, a gente tem que somar com esse 0,4 os 50 décimos de milímetro que a gente viu aqui, esse risquinho. Então vamos lá, 0,4 mais 50 décimos, então a gente tem 54. Então são os 50 décimos que eu estou enxergando aqui, mais os 4 décimos que eu enxergo aqui, eu somo as duas coisas, 24,54 décimos de milímetro. Vamos para mais uma. Então aqui a gente olha para o traço da vertical do tambor, o número grande que eu enxergo à esquerda é o 15, conto o número de risquinhos até chegar lá no tambor, então esse é o 15, 16, 17, 18 milímetros inteiros. Nesse caso, entre o último risquinho que eu contei e o tambor, eu já não consigo enxergar na parte de baixo um tracinho visível. Entre o último milímetro inteiro e o tambor, já não tem agora 50 décimos de milímetro. Então daqui para baixo, dessa linha horizontal, para baixo, o número grande que eu enxergo é o 15. Eu vou contar o número de tracinhos que tem até chegar nessa linha aqui. Então vamos lá, 15, 16, 17, 18, 19. Então aqui é direto. Eu não preciso somar com 50 décimos de milímetro. Vamos para mais uma. Então olha para a referência, número grande que tem à esquerda é 20, mais 3 risquinhos, então são 23 milímetros inteiros. Não tem um meio milímetro aqui, não tem 50 décimos, não tem um risquinho entre o último milímetro inteiro
e o tambor, então não conto 50. Olho da linha horizontal para baixo, estou enxergando um 30, tem mais um risquinho, então 31. Nesse caso aí são 7 milímetros inteiros, mais daqui para baixo são 0, 1, 2, 3, então 0,3, né? Aqui são 7 milímetros inteiros, aqui eu já tenho um risquinho aqui embaixo, né? Então eu conto com 50. Perceba que aqui a gente vai ter um detalhe, né? A gente vai colocar o valor e não vai dar certo. Então, vamos lá, 7 milímetros inteiros, mais 50 décimos, mais esses 5, 6, 7. Então seria 50 mais 0,7, 57 décimos de milímetro. Por que não deu certo? Os micrômetros, eles têm uma faixa de medição. Então a faixa de medição desse instrumento aqui, ele começa em 50 e termina em 75 milímetros. O que significa isso? Que quando a gente enxergar esse zero aqui, quando o instrumento estiver totalmente fechado, ele já está com uma abertura de 50 décimos de milímetro. Então o nosso zero, quando a gente está olhando no zero, a gente está na verdade imaginando 50 milímetros. Tá? Milímetros, não décimos, né? Então vamos lá, a gente tem 50 quando é o zero. Então a gente vai começar a leitura pelo valor da esquerda do instrumento de medição. Então, para fazer isso agora, nessa medição que a gente já fez, basta a gente imaginar que esse zero era 50, né? Então, agora a gente já tem aqui 57,57. Então, já partiu do 50 mais aqueles 7,57 que a gente tinha medido. Nesse caso aqui é a mesma coisa, a gente já sabe que essa leitura começa do 200. Então, são 200 milímetros inteiros mais 2 milímetros inteiros, então a gente tem 202 milímetros inteiros e a gente faz o resto da medição normalmente. Então aqui não tem um meio milímetro visível, olho da linha horizontal para baixo, eu tenho 25, 26, 27. Então são 202 milímetros, 27 décimos. Aqui a gente tem o zero partindo de 250 mais 1 milímetro inteiro, então são 251. Quando o exercício, quando a gente tiver essa dificuldade na vida real, a gente vai ver que em alguns momentos parece que passou, mas não passou e a gente fica na dúvida. Então a gente vai tentar de um jeito, se não for a gente tenta de outro. Vamos começar considerando que já tenha passado ou não tenha passado, né? Então a gente pensa assim, se a gente vai considerar esses 50 décimos aqui ou não. Vamos começar não considerando, imaginando que ele não está mostrando esse tracinho aqui inteiro ainda. Então seria aqui direto o 45, certo? Então para a gente tirar a dúvida, a gente faz de um jeito aqui, né? 251,45, se não tiver certo, a gente somaria aqui com 95. Mas o método na vida real, né, para a gente tirar essa dúvida é saber se o número que vem após a vírgula, ele é um número muito próximo de fechar mais 1 milímetro inteiro ou não. Para isso a gente pensa, aqui a gente tem 251 milímetros e esse valor depois da vírgula estaria muito próximo da metade, né? Entre 251 e 252. Se já tivesse mostrando esse valor aqui, então o número que daria aqui nessa escala, ele deveria ser muito pequeno, porque deveria ser os 50 décimos mais um pouquinho aqui, não um número muito grande, né? Se é um número muito grande, a gente fosse somar com esse 50, daria 95. Se desse esse 95, a gente teria o tambor, ele estaria muito mais aberto, né? Ele estaria muito mais próximo ao segundo milímetro aqui. Não é o caso. Então esse tipo de interpretação a gente vai fazendo na vida real para facilitar e tirar as nossas dúvidas. Bom, esse é o micrômetro centesimal.